Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja e eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos sobre o Catecismo da Igreja Católica. Nós estamos no terceiro parágrafo, os mistérios da vida de Cristo. Os mistérios da vida de Cristo começaram aqui no número 512, no número em negrito, que está do lado da página aí. Então, nós vimos do 512, o 13, o 14, o 15, o 16, estamos no 517. Hoje nós vamos terminar o 517. Mas aqui ficou uma palavrinha para nós aí estudarmos, não é? A partir do 516, então, tem um subtítulo que diz os traços comuns dos mistérios de Jesus. Vimos aí que toda a vida de Cristo é revelação, já vimos isso. 516. Agora, o 517, estamos vendo que toda a vida de Cristo é mistério de redenção. Ok? Agora, na última linha aí que fala desse 517, diz assim que ele levou as nossas fraquezas e carregou as nossas doenças. Aí, vírgula. Na sua ressurreição. Quer dizer, então ele levou as nossas fraquezas, carregou as nossas doenças na sua ressurreição, pela qual nos justifica. Então, essa palavra aí, justifica, que eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho hoje. O que é essa justificação? O que é essa justiça de Deus? Como que ele aplica essa justiça dele? Em que ocasião, já que ele é o justo juiz, assim ele é chamado pelo profeta Isaías, mas ele é aquele que vem praticar a justiça. Bem, querido irmão, querida irmã, justiça. Todo o Antigo Testamento, ele tem a história de todos os profetas. Os profetas, começaram aí, começa-se com a escolha de Abraão, que é um patriarca, depois também Isaac, Jacó, que são os patriarcas, assim, junto também com Noé, com Moisés também. Então, são os nossos patriarcas, os pais da nossa fé, vamos dizer assim. Depois dos patriarcas, nós temos um período aí, que vem os reis, mas juntamente com os reis estão os profetas. Então, o Senhor Deus, ele sempre manteve seus profetas junto com os reis para que, se houvesse alguma corrupção, algum deslize daquele governante, daquele imperador, daquele rei, enfim, qual o título que tenha sido aí, o profeta, então, ele teria que falar da justiça divina. Então, todos os profetas do Antigo Testamento, eles tinham como base da sua fé o direito e a justiça. Então, promover, todo profeta no Antigo Testamento, ele tinha que promover o direito e a justiça. Ele nunca poderia se apartar do direito das pessoas. As pessoas que eram injustiçadas, que eram assassinadas sem qualquer motivo, sem qualquer julgamento. Então, os profetas, eles falavam, eles intermediavam, eles intervinham nessas ocasiões, quando aí, por exemplo, havia um soberano, um rei, que estava aí massacrando o povo. Então, o profeta, ele vinha em socorro, a esse povo, essas pessoas. Então, ele falava da boca de Deus, ele era a boca de Deus. Então, por isso que no Antigo Testamento todo, o que o profeta tinha que fazer era praticar o direito e a justiça, principalmente aos mais necessitados, evidentemente. Mas também, se o rei, o soberano, o imperador aí, agia de forma errada, ele poderia falar também, claro, só que ele também iria sofrer as consequências se o soberano não aceitasse, fosse matá-lo, etc. Então,
Bem, mas enfim, o profeta era para isso. Ele tinha que praticar o direito e a justiça. Bem, essa justiça, no termo hebraico, é Sedaká. O nome hebraico nós encontramos aí na Bíblia hebraica, porque o Antigo Testamento quase inteiro, né, ele foi escrito em hebraico e aramaico. Apenas 7 livros foram escritos em grego. Mas, então, a maioria foi escrito em hebraico. Então, nós estudamos aí o hebraico, né, e sabemos que esse termo, Sedaká, é um termo que é muito usado no Antigo Testamento, né? E o que significa esse Sedaká, esse termo justiça, para eles no Antigo Testamento? Anotei aqui algumas coisinhas para passar para vocês. Sedaká, então, é a justiça. Aquele que, por exemplo, aquela pessoa que move um processo acredita possuir uma justa reivindicação. Uma justa reivindicação. Um direito. A pessoa tem um direito. E ele acredita que a justiça estará ao seu lado. Então, se ele vai processar alguém que prejudicou a ele, sua família, seja lá de qual forma isso acontecer, ele acredita que se ele entrar com um processo na justiça, o juiz o defenderá. O juiz dará um justo decreto. Bem, isso é o que se espera dos juízes, não é verdade? Mas muitas vezes aí também acontecem parcialidades, acontecem corrupções, julgamentos aí não tão corretos. Bem, claro, o juiz não sabe quem está certo e quem está errado. Ele vai agir mediante as provas. Então, se a pessoa que sofreu aí um problema, ela não apresentar provas cabíveis que a defenderão, como é que o juiz vai acreditar naquela pessoa? Agora, de repente, o que está sendo ali, o que foi o infrator, no caso, né? Que está sendo recebido aí o processo contra ele, de repente, se ele apresentar álibis, se ele apresentar provas, mesmo que sejam mentiras, que sejam injustas, mesmo que sejam ilegais, mas se ele apresentar provas que o juiz não sabe se é verdade ou se é mentira aquilo, mas de repente se ele apresentar provas cabíveis, veja, então o juiz fará justiça mediante o que ele tem nas mãos. E mediante o que ele tem nas mãos, muitas vezes não é a verdade sobre aquele caso. Muitas vezes aquele que foi prejudicado continua sendo prejudicado porque a justiça pendeu para o outro lado, né? Aquele que o prejudicou ainda saiu ganhando, não é verdade? Vamos dizer assim. Então, mas vamos lá, estamos estudando o termo aqui na Bíblia, a Sagrada Escritura. Se espera de Deus essa justiça perfeita, porque de fato ele é mesmo o justo juiz. Então Deus não tem parcialidade. Deus não precisa de provas porque ele vê, ele sabe tudo, ele vê tudo, então não precisa de provas, não é verdade? Bem, essa reivindicação que você faz, que eu faço, mediante um processo em que nós julgamos que nós fomos prejudicados, então nós temos um direito de que se aplique a justiça para nós, de que seja devolvido para nós o que foi roubado, o que nos foi tirado, ou se fomos humilhados, se fomos desprezados, se fomos deixados para trás, então seja lá que tipo for. Mas essa reivindicação que você e eu fazemos está num direito, nós temos o direito de fazer isso. Agora, o que nós acreditamos é que essa reivindicação, esse direito que nós vamos fazer, opõe-se à mentira. Ela é inimiga da mentira. E requer justiça, que é verdade sobre aquele assunto. Ok? Então, nesse sentido, sim, nós jamais deveremos apresentar um processo com base numa mentira. Por exemplo, eu vou apresentar um processo contra fulano só para prejudicar aquela pessoa. Só para prejudicar.
Então, quer dizer, eu vou inventar aqui um monte de coisas, vou arrumar gente, vou pagar pessoas para mentirem lá diante do juiz, etc., para prejudicar fulano Beltrano. Bem, então tem como base a mentira. Então a justiça divina não pode ter como base a mentira. Então, né, não é verdade? Então aí é um grande problema. Bem, por exemplo, você conhece o livro de Jó. Jó é um personagem muito importante da Sagrada Escritura, uma pessoa que muito temente a Deus, e que o demônio, né, o grande acusador, o serviço do demônio é chegar diante de Deus e falar: olha, Senhor, eu posso tentar o Luiz Carlos, eu posso tentar o filho dele, a esposa, etc., enfim, para prejudicar. Eu posso tentar? Bem, Deus pode até permitir que o demônio venha com as suas tentações sobre nós. Mas, como eu já disse aqui em outro dia, ele não pode ir além do que nossas forças podem suportar. Então, como eu estava dizendo outro dia, se nossas forças estão fracas na fé, sem oração, sem sacramento, sem o amor, sem o perdão, então aí nós nos tornamos presas fáceis. No caso aqui, Jó, o demônio estava conversando com Deus e Deus estava elogiando Jó, dizendo: olha, meu servo Jó, que beleza, que maravilha, uma pessoa firme, temente, uma pessoa que pratica a justiça, o direito, não é verdade? Bem, aí o demônio ficou com ciúmes de Jó e falou para Deus: bom, deixa eu tentá-lo, se o Senhor deixar eu tentá-lo, vamos ver se ele continua firme. Aí Deus fala: sim, você pode ir, só não o mate. Ok? Então, é o que Deus falou. Por que ele falou só não o mate? Porque ele sabia do tamanho da fé de Jó, da firmeza de Jó nele, em Deus. Ele sabia. Então ele falou: você pode fazer o que você quiser com ele, mesmo menos matá-lo. Bem, se você conhece o livro de Jó, você sabe o que aconteceu. Se você não conhece, leia. Porque o demônio foi tirando tudo de Jó, mas tudo mesmo, todos os seus filhos, filhas, noras, netos, foi tirando todos os seus, as suas terras, foi tirando os seus rebanhos, de modo que Jó ficou aí num estado de calamidade pública, não é verdade? Vamos dizer assim. Mas ele não se voltou contra Deus. Muitos dos amigos de Jó que viram ele na riqueza, na alegria ali, né, com sua família, falavam para ele: Jó, viu? Como que você continua fiel assim a Deus? Você não esbraveja com Deus, você não fala contra Deus, você não grita com ele. Como assim você fica dessa forma? E ele sempre se defendendo. Bem, acontece que Jó, ele se apega à sua justa causa como a uma garantia em Deus. Melhor dizendo, uma garantia para com Deus. Por quê? Porque a justiça, meu irmão, minha irmã, de Deus, que nós vamos tratar aqui um pouquinho hoje, é a justificação. A justificação que Cristo fez por nós e que, por exemplo, Lutero, que iniciou o protestantismo, então muitas igrejas protestantes ainda permanecem nos ensinamentos de Lutero, que iniciou o protestantismo, com uma falsa interpretação do que é a justiça divina. Então é isso que hoje nós vamos conversar sobre a justiça divina, para você entender o que está errado na doutrina protestante, não em todas as igrejas protestantes, mas na maioria. Então é isso que eu estou aqui estudando a justiça para servir como base para chegar lá. Porque a justificação de Cristo foi mal interpretada por Lutero. O que Lutero pregava, e em muitas denominações cristãs protestantes se prega ainda hoje. O que os pastores ensinam em muitas dessas igrejas? Dizem o seguinte, que pela justificação de Cristo, que São Paulo fala nas suas cartas, pelo sangue de Jesus, nós já estamos justificados. Bem, isso é verdade.
Estamos mesmo. São Paulo explica direitinho isso. Mas a interpretação dessa justificação pelos protestantes é que está errada. Porque eles dizem assim: eu já fui justificado diante de Deus. Eu já tenho a vida eterna. Eu já sou um escolhido. Eu já sou um eleito. Então, eu já tenho a vida eterna. Eu já vou para o céu. Aí vem: não importa o que eu faça. Entende? Então, nada vai me tirar do céu. Não importa o que eu faça. Não importa se eu peque, se eu erre, se eu cometa uma transgressão aqui contra Deus. Não importa, porque eu já sou um eleito e eu já estou salvo, já estou justificado pelo sangue de Cristo. Então, essa é uma interpretação fundamentalista, o que não pode acontecer de modo algum naquele que ensina, naquele que prega, naquele que fala. Nós não podemos ter uma interpretação fundamentalista da Sagrada Escritura. O que é interpretação fundamentalista? É o interpretar o texto do jeito que está escrito. Do jeito que está escrito ali, sem estudar o contexto daquela palavra, sem buscar conhecimento na sagrada tradição da Igreja Católica, no sagrado magistério, sem buscar, por exemplo, conhecimento do catecismo da Igreja Católica. Eu não busco nada. Porque o que Lutero ensinava na época dele? E ficou isso em várias igrejas protestantes, as evangélicas, como são chamadas hoje, né? Mas então, o que ficou ali? Lutero ensinava assim: nós não precisamos da sagrada tradição da Igreja Católica. Não precisamos. E são 7 séculos de tradição, de teólogos e teólogas, apologetas que deram a vida pela Igreja, deram a vida pela doutrina. Eles que formularam a doutrina para nós. O que é formular a doutrina? Eles que colocaram em fórmulas. Então foram necessários 7 séculos de concílios, de reuniões, de estudos, de orações, para que se chegasse no entendimento da doutrina que Jesus deixou para nós. Porque Jesus veio e deixou a doutrina. Agora, a interpretação dessa doutrina é que é o problema. Em que foi muito mal interpretada durante séculos. Houveram muitas heresias dentro da Igreja Católica. Porque tentavam entender o que Jesus falou. E aí saíam umas barbaridades. Então, a Sagrada Tradição é a base da nossa fé cristã católica, junto com a Sagrada Escritura. Mas também junto o Sagrado Magistério. O que é o Sagrado Magistério? O Magistério é o professor, aquele que ensina. Então, o Sagrado Magistério é aqueles que ensinam, são os doutores da igreja, os teólogos da igreja, que Deus deu sabedoria a eles para eles interpretarem com o Espírito Santo, interpretar direitinho o que Jesus falou. Então, eles que escreveram o catecismo para nós, as fórmulas dogmáticas, o magistério da igreja. Nós precisamos do magistério e como precisamos. Os livros de teologia, de estudos, o catecismo, por exemplo. Mas o protestante não tem isso, porque Lutero rompeu. Lutero disse assim: só nos basta a Escritura. Não precisamos do magistério e não precisamos da tradição. Vamos ficar com a Sagrada Escritura e cada um interprete do jeito que quiser. Então, aí que foi o problema. Porque cada um interpreta do jeito que quer a palavra de Deus no protestantismo. E aí entra o fundamentalismo religioso, que é interpretar segundo o que estou lendo ali, pronto. Mas isso não é a realidade. Bem, então, no caso de Jó, ele se apegou à justa causa, a sua justa causa como garantia em Deus. Quer dizer, ele falou, viu? Deixa eu pegar aqui o livro de Jó. Vamos ver aqui. Ele disse que o que ele fez, como o modo de agir dele,
já era a prova de que ele sempre foi fiel a Deus. E isso ele falava com Deus. Ele falava assim: olha, estou sendo acusado disso, estou sendo acusado daquilo, mas olhe a minha vida. Olhe o que eu fiz. Então aqui está 27, né? Capítulo 27, versículo 6. Deixa eu achar aqui para vocês. Olha, diz o seguinte: mantenho minha justiça, não a abandonarei. Minha consciência não acusa nenhum de meus dias. Então quer dizer o quê? Que a justiça divina, ela existe sim, é real, verdadeira. Jesus veio, trouxe a justiça. Aliás, ele é justo, a pessoa dele é a justiça. Mas a justiça divina, ela que nos foi dada, que nos justificou, que nos perdoou, ela depende agora da sua eficácia, das nossas atitudes, de como eu vivo essa justificação que Jesus me trouxe. Eu não posso viver como aí uma pessoa que interpreta assim: Jesus já me justificou, não importa o que eu faça. Não, isso está fora do contexto da Sagrada Escritura. Fora do contexto. Olha, porque esse termo aí, sedaká, ele significa inocência de uma acusação ou ausência de qualquer acusação. Então, Jó estava falando com Deus: estou sendo acusado do quê? Por quê? Se a minha consciência está tranquila, se eu não fiz nada de errado, se eu sempre busquei a justiça, estou sendo acusado do quê? Então ele falava isso com Deus. Depois, claro, Deus realiza a justiça dele com Jó e devolve muito mais do que ele perdeu, não é? Bem, por exemplo, Jesus diz aqui, ele mesmo diz no Sermão da Montanha, em Mateus, no Evangelho de Mateus, ele vai falar sobre o justo nas bem-aventuranças. No versículo 6, capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Então, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Então, você e eu, nós não temos fome e sede de corrupção, de mentira, de fazer mal aos outros, como muita gente tem, né? Aquele desejo de... Tem muita gente que entra, por exemplo, na política para se aproveitar do poder e adquirir dinheiro, adquirir renome e ficar rico. Então vai praticando a injustiça ali dentro mesmo, não é? Não, o Senhor fala assim: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Olha que coisa. E no versículo 10. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então não é porque Jesus já nos justificou que nós já estamos no céu. É uma garantia. Bom, vamos dizer assim, é uma garantia. O sangue de Jesus é minha garantia de entrar no céu. Porém, eu tenho que praticar a justiça que eu recebi dessa justificação. Aí que está. No versículo 20, por exemplo, desse mesmo capítulo 5 de Mateus, versículo 20. Digo-vos, pois, se a vossa justiça não for maior que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Olha que coisa maravilhosa que está escrito aqui. Mas Jesus já não me justificou. Como que eu vou perder o céu? Então, porque depende do que eu fizer com a minha vida. Não é como Lutero ensinava, dizendo: você já está justificado, não importa o que você faça. Aliás, tem uma frase dele que parece uma aberração, né, na verdade.
ele ensinava assim. Ele dizia: se você peca, peca forte, mas crê mais. Vou repetir. Se você peca, peca forte, mas crê mais do que você pecou. Querido irmão e querida irmã, isso é uma afronta a Deus. Isso é como você cuspir no rosto de Jesus. É como você colocar mais pregos no corpo de Cristo na cruz. Isso é uma desonra a Cristo. Isso é um horror a Cristo falar uma coisa dessa. E Lutero acreditava nisso, e ele fundou esse protestantismo. Espero, eu não sei como é que estão hoje as doutrinas protestantes aí, mas espero que eles tenham abandonado essa parte de Lutero e tenham vindo para uma doutrina melhor um pouco, mas ele ensinava isso, quer dizer, eu posso pecar quanto eu quiser, mas se eu acreditar mais que Jesus me perdoa, então estou salvo, já estou perdoado porque Jesus já me justificou. Gente, isso é uma interpretação muito fora da doutrina de Cristo, muito fora. Porque Jesus já me deu a garantia. Olha, o que a igreja ensina? A igreja ensina assim, que Jesus veio para salvar todas as pessoas. Todas. Mas nem todos serão salvos. Por quê? Porque se você quiser entrar nessa salvação de Jesus, você tem que fazer jus a ela, quer dizer, fazer justiça a ela. Como que eu faço justiça da justificação que Jesus já fez para mim? Como que eu faço justiça? Sendo justo igual a ele. Sendo justo igualzinho a Jesus. Quando você fala assim, Jesus, fazei meu coração semelhante ao vosso. Então, você está pedindo justamente isso, que você seja tão justo quanto Jesus. E o que é ser justo como Jesus? Você amar como ele amou, perdoar como ele perdoou, fazer o bem às pessoas, não fazer discriminação, não fazer mal a ninguém, sempre praticar a justiça, nunca roubar de ninguém, enganar, contar mentiras, falar bobagens, besteiras, enfim, você ter uma vida igual a de Jesus. Então, isso fará você participar da justificação que Jesus te trouxe. Então, essa é a interpretação da Igreja Católica, que diferente, então, do protestantismo, dizendo que eu já estou salvo, por isso não importa o que eu faça, eu vou proceder de qualquer jeito. Não. Depende da minha conduta. Se eu assumir, então, por exemplo, eu e você, nós temos que assumir a justificação de Cristo. O que é assumir a justificação de Cristo? Bem, ele morreu por nossa causa. Nós éramos os culpados. Nós tínhamos que estar sentados no banco do réu, porque nós pecamos, nós somos pecadores. Nós contraímos o pecado original quando fomos gerados no ventre da nossa mãe. Então Jesus não tem nada a ver com isso. Mas ele veio para nos salvar, ele veio para nos justificar. Quer dizer, o que é justificar? Nos transformar em inocentes. Ele senta no nosso lugar, no réu, lugar de réu, lá no julgamento. Ele senta na nossa cadeira, ele é julgado pelos nossos pecados, ele é julgado, a pena dele, ele é condenado à morte, então ele sofre essa condenação e depois vai pagar a condenação. Então quem tinha, na verdade, que estar pregado na cruz era eu e você, não Jesus. Agora, se Jesus vem e me transforma numa pessoa inocente, quer dizer, não tenho mais culpa no cartório, né? Ninguém pode me processar mais, o inimigo não pode me acusar mais, o demônio não pode me acusar mais como ele fez com Jó. Não pode, de jeito nenhum, de forma alguma. Porque eu já estou justificado no sangue de Cristo. Mas, olha o mas aí, mas eu tenho que viver
a justificação de acordo com o que Jesus trouxe para mim. Ele conseguiu para mim essa justificação, essa inocência. Ele conseguiu. Então agora eu tenho que viver de acordo com o que ele fez para mim. Não de acordo com os meus desejos, meus pensamentos, minhas vontades, não. Isso é uma interpretação totalmente errada da Sagrada Escritura. Então me perdoem aí, meus irmãos, que são irmãos, né? Nossos irmãos protestantes que ouvem esse programa também. Mas se na sua igreja ainda é ensinado isso, por favor, tome uma atitude, porque é uma coisa muito errada. Muito errada mesmo. Eu não posso mais pecar. Se eu pecar, se eu persistir no pecado, se eu insistir no erro, eu não vou para o céu, embora esteja justificado por Cristo. Me tornei inocente por Cristo. Sim, Ele me fez inocente. Mas se eu pecar, eu perco o direito à vida eterna. Perco o direito a essa inocência e volto para o banco do réu. Ok, querido irmão, querida irmã? Então é isso que eu queria terminar essa parte da redenção de Cristo. Não é porque a redenção de Cristo é o sangue dele derramado na cruz, como nós já vimos. Então está terminando hoje com a justiça, não é verdade? Agora, no nosso próximo encontro, nós vamos estudar aqui um pouquinho sobre, deixa eu ver aqui. Número 517, não é? Aqui, muito bem. A partir do nosso próximo encontro, nós vamos entrar na recapitulação. Então, toda a vida de Cristo é mistério de recapitulação. Então, convido você a continuar firme aí nos nossos programas para nós estudarmos direitinho, aprender bastante coisas juntos. Eu com você, você comigo. Vamos aprender, crescer juntos na fé, se Deus quiser. Pela intercessão de nossa Mãe querida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser.